Tu já estudou força bastante, as leis de Newton, por aí vai. Se eu te perguntasse o que é força, tu ia me dizer que, por exemplo, é o que causa o movimento. O que freia o movimento está associado com começar ou parar movimentos, né? Muito bem. Ou acelerar os movimentos, que seja. Muito bem. Com isso em mente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter uma outra forma de entender as causas de movimento, que é a energia. Então, tanto a força e a energia, elas servem para a mesma coisa. Tanto é que tu tá resolvendo na prática os mesmos problemas, meu. Tipo, calcule quanto o carro andou, calcule, né, a velocidade, a altura. São coisas que tu já resolveu até agora, com força. E com as equações da cinemática também, que é o assunto lá do começo do ano, né? Portanto, é só uma outra forma de entender aqueles mesmos assuntos. Qual que é a grande diferença de energia para força? Apesar de elas serem os dois lados da mesma moeda, elas explicam a mesma coisa, elas funcionam para situações diferentes. A energia ela está mais associada com o módulo do movimento, com o módulo, enquanto a força é direção e sentido. Então, se tu está no movimento onde tu está interessada em calcular direção e sentido do movimento, por qualquer motivo que seja, então pronto, tu vai trabalhar com força. Agora, se tu está interessada só na intensidade do movimento, o quanto ele andou, a velocidade que ele andou, daí tu está falando de energia, tá? Muito bem. Agora, o que acontece? Energia não existe por si só. Tu nunca vai ver uma energia na tua mão, né, que nem nos desenhos animados. O que tu vê, por exemplo, quando dá choquinho na tomada, não é energia, são elétrons se movendo. Energia e força não existem na prática. São conceitos que a gente usa para explicar algumas coisas. Beleza, com isso em mente, a gente tem aqui a mesma ideia, ó, mesmos bloquinhos se movendo, só que agora eles vão se mover por meio da energia. Tu já estudou trabalho, então acredito que tu já entenda que trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho ele é medido em unidades de energia, então o trabalho está associado com energia. Muito bem. Uma primeira energia aqui que ele vai nos ensinar é a energia cinética. Vamos falar primeiro da potencial, desculpa. Primeiro da potencial. Então, como o próprio nome diz, potencial, tem potencialidade de algo acontecer. Quando a gente está falando de energia potencial gravitacional, a gente está dizendo que um objeto ele tem capacidade de começar a se mover por causa da gravidade. É isso que significa energia, causa de movimento, potencial, potencialidade, ele vai poder algo, no caso se mover, por causa da gravidade. Também tem energia potencial elástica, que tem a ver com molas e coisas do gênero, né? São duas energias aí, beleza? Ó, então, primeira fórmula que tu tem que decorar é essa aqui, ó. Energia potencial gravitacional, MGH. Ok? Já anotou ela? Anota aí, hein? Vou pedir continha que envolve ela. Então, note que mg é a força gravitacional e h é a altura, no caso do deslocamento que o objeto teve. Então, na prática, essa energia potencial gravitacional ela é igual ao trabalho da força-peso sobre um objeto durante uma queda ou uma subida. Ok? Então, por isso que trabalho e energia estão sempre relacionados, tá? Perfeito. Né? Peso vezes altura. Força vezes deslocamento. Perfeito. Nada demais. Daí, aqui tem a da mola, né? Depois a gente dá uma olhadinha na da mola, ela é um pouquinho mais complexa de entender, mas vamos entender aos poucos aqui algumas coisas meio básicas. Né? Esse problema aqui é nível 0 ainda, muito fácil. Ó. Então, antes de começar os teus, que me parecem ser um pouquinho mais difíceis, vamos dar uma olhada nesse aqui. E aparentemente é mais fácil, né? Tu anotou a fórmula que eu te passei? Anotei. Tá bom. Então, vá lá, leia esse enunciado com toda a calma do mundo e quando tu terminar de ler, vamos conversar sobre o que o problema pede, tá bom? Já li. E aí, o que tem que fazer na primeira? Tem que calcular a bola na posição A e B. Isso, mas quer colar o que exatamente? As posições delas. Não, calcule a energia potencial gravitacional. Sim, Então tu quer saber energia qual é, potencial que gravitacional. depende da altura, exatamente. Sim. Isso. Então, como tu sabe, como tu acabou de anotar, a equação da energia potencial gravitacional é mgh, certo? Pronto, então será que tu consegue encontrar essa energia para mim, por favor?
calma. Faz na sua velocidade, tá bom? O importante é tu conseguir fazer sozinha. Isso é muito mais importante do que eu ficar fazendo conta. O cara fazer conta você pode ver no YouTube, né? Agora eu te orientar para tu conseguir fazer, daí já é outra história. E aí, a massa eu tenho que transformar em... Sempre em quilos. Tem que transformar, então? Sim. E aí eu tenho que fazer vezes 3,6, não era? Não, não. Não. A 3,6 é quando tu tá convertendo velocidade, tá? De quilômetro Ah, tá, por hora a verdade. quilômetro por segundo. Quando a gente tá falando de massa, é outra história. 50 gramas, tu tens que passar para quilogramas, né? Então, o que é 1 quilograma? 1 quilograma são 1000 gramas. Toda vez que tu tem K na física, tu tá falando de 1000. Até no Instagram, né? Se tu tem 10k seguidores, significa que tu tem 10 mil seguidores, né? Então, K é 1000. Portanto, 50 gramas, quanto é em quilogramas? A única coisa que tu precisa fazer é dividir por 1000. Aí fica 0,05, né? Exatamente. Ok. Na minha conta deu 2,5. Não sei se tá certo. O que deu 2,5? A questão A, mas o que é? O que tu Não, achou? Me diz aí. agora eu tenho que fazer a da B. Tu quer dizer que deu 2,5 a energia potencial gravitacional da bola na posição A. É isso, né? Isso. Mas é 2,5 o quê? Bananas, estrelas? Tem uma unidade, né? O 2,5. Qual que é a unidade de energia, você sabe? A unidade de energia é joules, tá? Aquele J. Então, tu encontrou joules. Então, 2,5 J. Muito bem. Agora tem que fazer o mesmo. A única coisa que muda é a altura. Fica 1,8 1,8 o quê? joules. Perfeito. Então tu reparou que diferentes alturas te dão diferentes energias potenciais gravitacionais. Quanto mais alto, mais energia, certo? Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Nota 10. Note que a pergunta B é uma pergunta um tanto esquisita. O resto da A também era meio esquisito, né? Adote o solo como nível horizontal. Então a gente não precisou usar isso. Mas na B ele pede uma outra coisa. Como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B? Ou seja, ele está dizendo agora, resumidamente, que a altura do ponto B é zero. Ok? É isso que ele está dizendo. Então, né, se ele está definindo zero como a altura do ponto B, significa que a energia potencial gravitacional no ponto B vai ser zero, porque o H é zero, certo? Sim. E zero vezes qualquer coisa é zero. Então, por isso que a energia ali vai ser zero. E a energia no ponto A, na prática, vai continuar sendo mg, né, vezes a altura. Só que agora a altura em relação ao B, ao ponto B. E se tu reparar bem, né, a diferença de altura do ponto A para o ponto B é 1,4, ok? De 5 para 3,6, tu faz a subtraçãozinha e repara que dá 1,4. Portanto, a conta que tu tens que fazer é mg vezes 1,4, tá bom? A massa vezes a gravidade vezes essa diferença de altura. Isso aqui nos traz uma informação bem importante sobre a energia potencial, tá? A energia potencial, como eu falei, ela não existe por si só, de tal forma que tu pode regular os valores do jeito que tu achar mais apropriado. Se tu quiser considerar que, por exemplo, eu tô olhando pro meu celular agora, ele tá parado na mesa. Se eu quiser considerar que ele tem energia potencial zero ali, tudo bem. Ele tá parado, tudo bem, é legal fazer essa consideração. Só que como existe o chão, então significa que o chão tem uma energia potencial negativa.
Porque está embaixo de onde já é zero. Então, se está embaixo de onde é zero, tem que ser negativo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então está sempre relacionado com o que você considera como zero. Eu poderia ter considerado que o chão era o zero. Então significa que a mesa teria uma energia potencial positiva, um valor maior que zero, porque ele tem uma altura maior que zero. Tudo bem? São essas ideias aqui mais iniciais para você sacar, tá bom? Uhum. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui neste primeiro problema que tu me enviaste. Deixa eu ver do que se trata ele aqui exatamente, para ver se a gente já, com essa breve explicação que eu te dei, a gente consegue resolvê-lo. Ele está falando aqui sobre velocidade, né? Então, para tu conseguir resolver isso, tu precisa saber energia cinética. Então, até energia cinética. Ó, antes de chegar na energia cinética, a gente tem que entender. Será que já passamos pela energia cinética? Eu acho que a gente já passou, na verdade. Eu acho que tava isso. Tava um pouco antes, né? Eu viajei aqui na maionese. Deixa eu pegar aqui. Bem, ele tá falando umas outras coisas sobre o trabalho, se é a área abaixo do gráfico e tal. Daí ele vai falar aqui de energia cinética, tá? Veja, cinética tem a ver com movimento. Então é uma energia que está associado com o movimento do objeto. Quanto mais ele se move, maior é a sua energia cinética. Né? A energia cinética depende basicamente aqui da massa e da velocidade, né? Uhum. Então, na prática, né, o que, vamos dizer assim, o que está associado é as duas coisas juntas, né? Por exemplo, um projétil, né, um tiro de uma arma, ele tem uma energia cinética alta. Então, tu acaba morrendo, né, por causa da energia cinética do objeto. Apesar de ele ter uma massa pequena, ele tem uma velocidade muito alta. Outra coisa que costuma machucar as pessoas é um acidente de carro, né? Uhum. Por que isso acontece? Porque apesar da velocidade não ser tão alta como de um tiro de um revólver, né, que eu acho que a bala sai a quase 1000 km por hora, enquanto num acidente de carro tu vai ter ali 40 km por hora, 60 km por hora. O problema é que é muita massa, né? O carro tem uma massa muito grande. Então, Sim. são essas duas coisas juntas, entendeu? A energia cinética está dependendo das coisas juntas. Portanto, tu tem que ter noção que se dois objetos têm a mesma massa, mas ambos têm velocidades diferentes, aquele que vai ter energia cinética maior é o que tem a velocidade maior, tudo bem? Uhum. Então tá bom. Então a equação é essa. Anotou a equação? Sim. Então tá. Por exemplo, aqui, ó. Olha que problema de boa. O corpo 10 quilos, parte do repouso, ação de força constante, parari, parará. E ele está pedindo aqui o quê, né? Determine sua energia cinética. No instante 5. Ou seja, ele está falando aqui que no instante 5, ele está com 15 metros por segundo. Então a velocidade é 15 metros por segundo. Beleza? Uhum. Sim. Está falando que a massa é 10. A massa não muda, é 10. Então qual que é a energia cinética? É a massa vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Pronto, acabamos de encontrar a energia cinética do projétil naquele instante. Tranquilo, né? Só jogar na fórmula. Certo? Uhum. De boa, bem de boa, bem de boa. Muito bem, olha só como estamos indo rápido, né? Vamos ver se a gente tem um probleminha bem de boa também para você resolver. Ó, esse aqui é bem parecido, né? Vamos ver se tu consegue resolver. Dá uma lida aí, tu anotou a equação, talvez só jogar na fórmula resolva já. Tenta fazer sozinha, qualquer coisa tu me pergunta. Vai na confiança, hein? Não precisa ter medo, não. Não vai de qualquer jeito, não. Vai na confiança. Deu 720. 720? O que deu 720? A força do. A força? Tá pedindo trabalho da força, né? É, trabalho da. Tá. Bem, essa questão aqui, ela tem um detalhe meio capcioso, que eu acabei não falando para você, mas talvez seja importante. Ele tá pedindo trabalho, né? O que acontece é o seguinte. Existe uma regra na física chamada Teorema do Trabalho e Energia Cinética. Tu deve ter ouvido falar isso já. Teorema, Trabalho e Energia Cinética. Um nomezão desse é difícil esquecer.
negócio é o seguinte, significa, em outras palavras, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Basicamente é isso. Tá? Esse nome significa exatamente o que está escrito nele. Certo? Então, se ele está pedindo trabalho ali, minha amiga, você pode simplesmente encontrar a energia cinética e o valor do trabalho vai ser igual ao valor da energia cinética. Então, como ele está pedindo trabalho, você usa as informações que tem ali, que estão associadas com a energia cinética, afinal de contas ele deu velocidade, né? Para encontrar qual é o trabalho, tá bom? Então tu vai encontrar o trabalho encontrando na realidade a energia cinética, beleza? Daí tu disse que fez a conta. Diga. Não, é só perguntar a fórmula para encontrar o trabalho. Acabei Que de falar. tinha. Tu tem que fazer a energia cinética. Ah, tá, sim. Existe uma fórmula, sim, mas não estaria errado, né? Se tu utilizasse, claro. Muito bem tu ter lembrado. Mas nesse caso em específico aqui, a gente vai usar esse tal desse teorema trabalho energia cinética. Então a tua missão é fazer a conta da energia cinética. Me diz aí, qual que é a equação da energia cinética? Tu falou para mim que tu anotou. É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Perfeito. Qual que é a massa? A massa 10 quilos, aí a velocidade 144. Isso, só que a velocidade, ela está em quilômetros por hora, certo? Aí tem que transformar em... Metros por segundo, exatamente. Ok. E daí tu disse hoje para mim como é que faz. É dividir por 3,6, tá? Sim. Aí dá 400, aí eu faço ao quadrado, que dá... Peraí. 400 ao quadrado? Peraí. Deu 400? A Não, velocidade deu não, ainda não terminei, calma. Aí 144 eu dividido tenho por que 3. fazer 144 dividido 3,6 por dá 40, né? 6 dá 40. Aí Isso. vezes 10 dá 400. Aí Ah, 400 vezes não. 400. Tem ordem para fazer as coisas. Tu tem que Sim. levar ao quadrado primeiro. Tu não pode fazer a multiplicação e depois levar ao quadrado. Ah, tá. Tipo, tem que fazer ao quadrado a Antes, sim. Toda vez que tu vê uma raiz velocidade ou um dá. quadrado, tu tem que fazer ele primeiro, entendeu? Aham. Isso aí. Achei que, tipo, tinha que dar o resultado ao quadrado, entendeu? Então fica 1.600. 1.600? Vamos ver, deixa eu fazer a conta aqui. 40 vezes 40 vezes 10 por 2. Pra mim deu 8.000. Acho que errou É, deu bem a 8.000 conta aí. o resultado, tô dizendo 40 Ah, sim, então vezes tá tudo 40, certo. que dá 1.600. Perfeito. Então, 8.000, muito bem. Você acabou de encontrar energia cinética, deu 8.000 joules, tá bom? E 8.000 joules, então, vai ser o trabalho. Porque existe o teorema trabalho-energia cinética que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, beleza? Uhum. E a variação aqui foi justamente esse valor de 8.000. Por quê? Porque variação é sempre o final menos o inicial. Você acabou de encontrar o final, no caso. Mas qual é o inicial? Né? O enunciado nos diz que o inicial é zero, porque partiu do repouso. E repouso na física, tu sabe, velocidade igual a zero, certo? Aham. Então, se a velocidade é zero, a energia cinética inicial é zero. Beleza? Sim. Tá. E finalmente, né? Nós temos aqui o que seria a conservação de energia. Eu estou passando bem por cima, mas é porque primeiro eu quero que tu pense sozinho e depois eu vou fazer algumas contas se tu precisar. Mas é importante que tu veja as coisas sozinha primeiro para sentir a pressão da dificuldade. Ó, isso aqui é o básico da conservação de energia. A energia, ela é sempre a mesma em qualquer momento do teu trabalho, né, da tua situação. Né? Então, por exemplo, numa montanha russa, qual é a energia maior? É no topo, é embaixo, é no meio? Tudo é igual. Em todos os pontos da montanha russa, a energia do carrinho é a mesma, ok? Mas vai ter momentos que essa energia total vai ser mais energia potencial do que cinética, vai ter momentos que é mais cinética que potencial. Tu já andou de montanha russa?
Alô, alô. Já andou? Oi. Já andou em montanha-russa, certo? Então o que acontece, né? Tu sabe que quando ele tá subindo, a velocidade diminui. Quando ele tá lá descendo, a velocidade aumenta. Por quê? Porque quando ele tá descendo, ele tá perdendo energia potencial gravitacional. Na verdade, ele tá transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética, ok? Uhum. Por quê? Porque na prática o que acontece é que a altura está diminuindo. Então, automaticamente, a energia potencial gravitacional diminui. Mas como a energia total tem que ser sempre a mesma, se diminuiu uma, tem que aumentar a outra. Se diminuiu a potencial, tem que aumentar obrigatoriamente a cinética, entendeu? Então ele vai se mover mais rápido. Bem, Sim. acho que é isso. Acho que é isso. Eventualmente a gente fala mais sobre isso. Agora vamos tentar fazer aquela questão que o teu prof passou, tá? Muito bem. E aí, dá uma lida nessa questão e vê se tu entendeu mais ou menos o que deve ser feito. A gente marca logo. Na verdade, é muito complicado pra mim, tipo, fazer essa questão. Eu não consigo. Mas a outra tu conseguiu, meu. É porque. Ah, sei lá. Tem que tentar. Vamos lá. Tá pedindo o quê? Módulo do impulso. Ah, meu, já é outra coisa. Você falou que era energia, mas ele tá falando de impulso. É, tá falando de impulso aí, né? Aí complica, né? A outra é de energia? Vamos ver. Provavelmente não, né? Tu tem certeza que tu pegou foto do capítulo certo? Porque tu falou energia, mas isso aqui não é energia. Não é energia? Calma aí. Não sei se vai cair na tua prova. Se cair, a gente fala de impulso, né? Mas você falou que vai cair energia, então melhor focar no que vai cair. Um segundo. Sem pressa. Peguei aqui, vou te mandar a foto, um momento. Show. Nessa tua provinha vai cair só energia ou vai cair impulso também? É, vai cair energia mesmo. Eu acho que eu. Ah, bom. Só mandou errado mesmo. É. Vou te mandar a foto, um momento. Belezinha. Vamos dar uma olhadinha no que tu enviaste. Ah, agora sim, ó. Da faculdade. Te mandei duas. Muito bem, hein? Deixe-se cair um objeto de massa. Ó, isso aí, meu, tem a ver com o que a gente estava falando ali, né? Ó, eu Aham. vou fazer um desenho, tu vai fazer a conta. Tá bom. Tu já tem as duas equações. Tu tens a equação tanto da energia potencial gravitacional, que você sabe que é mgh, quanto da energia cinética, que você sabe que é mv quadrado sobre 2. Então, nesse primeiro momento, ó, deixa-se cair um objeto de massa 500 gramas de uma altura 5 metros. Então, o objeto caiu daqui, sua altura é h igual a 5 metros, ok? Uhum. Sua massa é... Não falou a massa. Falou, mas ó, não vai importar. Já vou te adiantando. Não vai importar nem pouco. Essa aqui é a situação inicial.
inicial. Agora a situação final. A situação final é o quê? É ele aqui no chão, né? Porque tá falando ali, ó. A sinal alternativo que representa a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo. Então, aqui, ó. A gente sabe que quando toca o solo, ele fica parado. Mas imediatamente antes ele caiu com uma certa velocidade, certo? Velocidade alta. Ele caiu de 5 metros. Coisa pra caramba. Bem, o objeto foi deixado cair. Então significa que a velocidade dele aqui na situação inicial é zero. Tá bom? A velocidade dele aqui na situação final é o que eu quero saber. Eu tô bem interessado. Caiu no chão, né? Se a gente considerar o chão como referência aqui, qual que é a altura dele aqui no chão? Qual que é a altura do chão? Seria zero, né? Porque. Isso, zero, exatamente. Chão normalmente é zero. A menos que o enunciado fale alguma outra coisa muito louca. Certo. Então tá. Então, o que a gente tem de importante, né? A energia que o objeto tem aqui é a mesma que ele tem aqui. Conservação de energia é isso. Eu posso ter certeza que a energia é a mesma. Tudo bem? Tá. A energia que ele tem aqui em cima é um valor, né? Não sei quanto joules são, é um determinado valor, mas aqui em cima ela é completamente igual à energia potencial gravitacional. Enquanto aqui embaixo, já que não tem altura, tu mesmo me falou, toda energia é cinética. Ok? Então, como essas energias são iguais, a gente pode dizer até que energia inicial e final, elas são iguais, né? Sim. Isso é a conservação de energia. Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional, nesse ponto, lá em cima, é igual à energia cinética lá embaixo, tá bom? Agora, com todos esses dados, com as equações que eu pedi para tu escrever, com as informações do enunciado, tu pode encontrar a resposta, então, beleza? É só jogar na fórmula. Então dá uma tentada sozinha primeiro. Aí tenta, meu. Escreve a fórmula ali, joga os valores e tal. Isola o que tu precisar isolar. E tenta encontrar a velocidade, tá bom? Ok. Tenta sozinha por uns 4 minutinhos primeiro. E daí depois tu me diz até onde tu foi, o que tu conseguiu, e por aí vai. Ok. Vou fazer com um pouquinho mesmo. Deu 10 metros por segundo. Sério? Que legal! Como é que tu fez a conta? Me fala aí. Eu fiz a energia potencial e depois a energia
cinética. E aí... Calma. Não sei explicar como que eu fiz. Manda uma foto então, por favor. Vou te mandar um segundo. Ai, calma que eu preciso no celular da minha mãe. Vou te mandar. Não sei se você entendeu o que eu fiz, que nem eu entendi o que eu fiz na Bem, realidade. eu não preciso, né? Quem precisa entender é o teu professor, lá que vai te dar a nota, né? Mas eu quero que tu me mande para eu poder avaliar justamente isso, a forma que tu escreve, para ver se na prova vai dar certo. Bem, primeiramente você fez uma conta aqui que eu acredito ser energia potencial gravitacional. Você deveria ter indicado, tá? Você deveria ter colocado aqui U, né? Que é o símbolo da energia potencial gravitacional. Ok. Igual a isso. Talvez escrever a fórmula antes também, mas tá bom, ótimo. Chegou na resposta certa. É o a forma. Tem gente que Sim. chama de U, tem gente que chama de E, depende. Tem que ver como é que o teu professor chama. Eu chamo de U. Daí, beleza. Como a gente usou de conservação de energia, né? A gente sabe que energia potencial gravitacional, que era energia no começo, é igual a energia cinética, que é energia no final. Tem que ser igual porque há conservação de energia. Então 25 é igual a essa parada toda aqui. Daí tu passou 2 multiplicando, beleza, colocou o 0,5 aqui, passou, daí ficou 50, daí passou o 0,5 dividindo, jogou pra lá, fez a raiz. Pô, foi legal, gostei. Isso aqui. Só tenta fazer com a letra um pouco mais organizada, assim. Quando tu for fazer a prova, tu tem que lembrar que teu professor já deve ter uns mais de 30 anos, né? Então provavelmente o olho dele não funciona tão bem como o seu. Então você tem que fazer as coisas grandes, né? Sim. E costuma-se ser bom, os professores de física adoram quando o aluno desenha na prova. Então fazer um desenho desse explicando mais ou menos o que está em texto ali é ótimo, os professores vão adorar. Ele gosta mesmo, ele sempre pede pra desenhar. Ele sempre pede, né? Físico é assim, a gente gosta de desenho. Então, qual é o negócio aqui? Tu fez tudo certo, mas tinha um caminho mais fácil para fazer. E se tu fizesse teu professor e olhar já tua prova com outros olhos, talvez ele te pensaria, pô, essa aluna aí é top. Tenho que dar uns pontinhos a mais, que é o seguinte. Na física, a gente costuma isolar as letras primeiro. Não ficar jogando os números que nem tu fez, entendeu? Então, o que a gente faria aqui nessa situação? Por exemplo, colocaria a equação da energia potencial gravitacional, que é mgh. E aqui colocaria a equação da energia cinética, que é mv² sobre 2. Muito bem.
Agora repara o seguinte, minha amiga. Tem massa dos dois lados, certo? Em cima. Então a gente pode cortar. A massa não importa para a resposta. Tu já deve ter até ouvido falar que se tu jogar um elefante ou uma pena da Torre de Pisa, eles caem ao mesmo tempo no chão. A massa não importa. Claro, a pena, claro, tem que estar no vácuo, né? A pena vai flutuando se não estiver no vácuo. Mas se estiver no vácuo, né? Não precisamos ser tão drásticos. Jogar um elefante e uma bola de boliche, que não sofre tanto atrito do ar. Mas de toda forma, a massa não importa, tá bom? Eventualmente você procura no Google, no YouTube, um vídeo assim, bola de boliche, pena. Escreve assim, bola, boliche, pena, vácuo. Daí tu vai ver um vídeo de uma bola de boliche e uma pena caindo ao mesmo tempo no chão, sendo lançadas da mesma altura. Uma bola de boliche e uma pena, meu. Isso aí não faz sentido nenhum, mas essa equação mostra que faz sentido. A massa não importa. Sim. Nós temos que encontrar a velocidade. Então vamos focar em encontrar a velocidade. Como tu fez, vou passar o 2 multiplicando para o outro lado. Vai ficar 2gh igual a v quadrado. Como eu quero v, não v quadrado, eu faço a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou ficar com 2gh. Ou seja, nessa situação aqui, a única coisa que você precisaria era resolver essa continha. Raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, sacou? E tu vai ver que vai dar a mesma resposta. Se liga. 2 vezes 10 vezes a altura, que era 5, né? Sim. Então vai ficar 50 vezes 2, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Essa aqui, meu, muito fácil. A nível de vestibular, assim, e para prova também, porque é só jogar na fórmula, praticamente. Ok? Tu tem, assim, não é maldade minha, tu tem que entender que essa questão é para ser a fácil da prova, tá? E se adaptar a isso. Vai ter questão muito mais difícil, com muito mais interpretação. É por isso que eu peço para tu interpretar, né? Eu fiz o desenho nessa, agora tu vai ter que fazer no próximo. É porque a par da conta eu vejo que tu tá boa de matemática básica, tu sabe fazer as continhas. Show, nota 10. Mas física não é só continha, né? É interpretação. É verdade. Matemática eu sou bem boa até, mas física, tipo, não é que eu não sei fazer, tipo, eu sei usar a fórmula e tal, só que o meu problema é que quando eu leio, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer, tipo, se eu tenho que usar a energia cinética, aí eu fico, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer, entende? Sim, entendo completamente. Esse é o maior problema dos alunos mesmo. Até porque é complicado. Aí no Brasil a gente tem uma educação meio tosca, assim, daí a gente não é muito treinado a refletir sobre o que está fazendo. Na escola, por exemplo, quando a gente está no primeiro ano, segundo ano da escolinha, lá quando a gente é criancinha, a tia que está dando aula de matemática lá, ela não gosta de matemática. Aquelas moças lá, elas são pedagogas, né? Elas que gostam só de fazer aqueles recortes, aqueles negocinhos, mas elas têm que dar aula de matemática também. Daí elas decoraram o jeito lá, né, de fazer tudo decoradinho e tal, e passam isso para vocês. Só que quando chega em física, até mesmo matemática no ensino médio, as questões de Enem, por exemplo, vestibular também, são muito interpretativas. Então tu precisa interpretar. Por isso eu tô te dando as dicas aqui, ó. A primeira dica, a primeira coisa que tu tem que fazer quando tu olha um problema de física é fazer o desenho. Porque deixa de ser abstrato, deixa de ser só texto na tua frente e virar algo real, que é algo prático. Então é o primeiro passo. Claro que no começo é difícil tu acostumar com isso, mas faz o desenho. Depois, que nem eu fiz, eu escrevo a equação do que o problema está pedindo. O problema estava pedindo velocidade ali, eu já escrevi a equação da energia cinética. Relacionei com a energia potencial, porque teve conservação, e pronto, fui adaptando, fui jogando os valores, e já era. Ok? Mas vamos ver se aí. Deu uma lida já? Lê aí e me diz o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer, tipo, com a informação de 28%, Oi, desculpa, muda não alguma entendi o que tu coisa? falou. Ou Pode falar de novo? da informação do 28%, eu tenho que fazer alguma coisa? Isso é observado da sua parte. Houve dissipação de energia, certo? Então, no outro problema, teve conservação. Então, toda a energia que estava no começo estava no final também. Perfeito. Isso tu pode igualar as duas equações.
Só que aqui teve 28% de dissipação de energia, né? Ou seja, da energia inicial só sobrou 72%, porque 28% foi embora. Ok? Uhum. Então significa que a gente tem que falar o seguinte, se liga, ó. Vou te mandar só essa, porque essa aqui realmente eu não expliquei ainda. Ó, a energia... Aí fica 72%, né? Isso, ó. Então a energia inicial, ela é... Não, peraí. A energia final, ela é 72%. Como é que a gente coloca por cento em conta de física? 0,72. 0,5. Sim. Da energia inicial. É isso. Então agora, tu tens que ver quem é a energia final, quem é a energia inicial, questão da potencial, cinética, né? E só lembrar de ter esse 0,72 na frente ali, tá bom? Pode fazer aí na sua velocidade. Ok, um segundo. Aí eu tenho que fazer o 0,72 vezes a energia inicial, que seria 0, né? E aí... Bem, no começo, né, a energia cinética é 0, é verdade. Mas ele tem energia potencial porque ele tá a 40 metros, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Isso é o inicial, tá? Uhum. No assunto aqui. Cachorro latindo. Oi, o que tu falou? O cachorro latiu? Não, meu cachorro tá latindo, não sei se Ah, tá. é verdade, agora eu tô escutando ele. Parece um cachorro pequeno. É um maltese pequenininho. Maltês? Nunca ouvi falar desse cachorro. Maltês. É um cachorro pequenininho, branquinho. Ah, tem tantos, né? É verdade. Ah, um cachorro que parece uma bolinha de pelo, assim, bem bonitinho. A maioria. Poxa, cachorro de dondoca esse, hein? Tem um bem peludinho aqui com o cabelo bem lisinho. Que bonitinho. Ela é bem brava, aliás. Esses cachorros, quando ficam dentro de casa, ficam malucos mesmo. Nossa. Porque o cachorro não quer ficar dentro de casa, né? Da natureza dele fica fora. É E a gente verdade. trata eles que nem criança, eles ficam malucos. É que nem tu prender uma pessoa num banil. Ela vai É ficar maluca, verdade. né? Eu tenho um maltese e um golden, né? Aí eles se odeiam, mais ou menos. O maltese, tipo, não gosta de nenhum outro tipo de cachorro. Então,
o Golden quer brincar com o Maltese e o Maltese não deixa, né? Aí elas ficam bem brigando. Aí elas só se dão bem quando estão na rua. Tadinho. Posso te mandar foto da minha conta? Claro, vá lá, eu quero isso mesmo. Vamos discutir o que você fez. É como é que eu preciso falar com minha mãe de novo, tá aqui do lado. Certo. Calma aí, vou te mandar. Tô te mandando. Te mandei. Let me see. Pode crer, então. Peraí. Ah, tá, certo, perfeito. Nossa. Você, quando começa a fazer as coisas, vai longe, gostei de ver. Parece que tá tudo certo. Dá uma olhadinha. Olha só, você já aprendeu a cortar a massa, tô emocionado. Beleza, então a energia cinética aqui, que é a situação final, é igual a 0,72, só 72% da energia inicial, que no caso era a potencial gravitacional, pois ele só tinha altura. Então tu cortou as massas, que bom que eu lhe mostrei esse negócio, né? Porque perceba que diferente do outro problema, nesse não, ele não deu a massa. Então o que acontece com o aluno que vai fazendo a conta com os números? Ele vai pensar, ai meu Deus, cadê a massa, professor? Eles vão ficar Eu falando era isso assim durante a até prova. 2 segundos atrás. Cadê a massa, professor? Eles ficam pensando, eles perguntam, eu digo, não precisa da massa. Daí eles entendem, ou não, né? Bem, tu entendeu. Daí cortou a massa, substituiu os valores e passou 2 multiplicando e fez a raiz. E a raiz de 576 é 24. E daí dividiu por 3,6. Tá, me diz uma coisa. Essa conta tu fez na calculadora? Eu pesquisei a raiz de 576. Pode usar a calculadora na prova? Pode. Então tá bom. Então se pode na prova, pode aqui. Daí tu multiplicou, pronto. 86,2 km por hora. Mas essa resposta não está ali. Será que você errou alguma coisa no caminho? É verdade. Bem, deixa eu só ler aqui. Vai no repouso, descendo uma ladeira, de altura, mergulhando num lago, estado de sua base. Beleza, tá aí tudo certo. Considerando a energia dissipada para adultos ao longo do percurso 28. Muito bem, colocamos isso, energia. Eu acho que, na verdade, eu que fui meio. A energia final é 0,62 energia inicial. Tá tudo certo. Energia final Porque é cinética inicial. dá 4 mesmo, mas eu coloquei 2. Eu acho que eu buguei a cabeça. 4? Onde que dá 4? 4? Dá 0,4, só que eu coloquei 0,2. Aqui tá 0,4. 24 vezes 3,6 dá 86,4. Aí eu coloquei 0,2. Agora sim. Show, nota 10, consigo fazer sozinha essa. Assim que é bom. Muito bem, então tá, cara. Não tem como a gente começar outra conta, mas eu quero fazer uma revisão do que a gente viu, tá? Uhum. Aproveitar esses minutinhos para revisar. Deixa eu abrir meu livro Se aqui, você depois quiser, eu eu posso tenho estar aqui. mais vários exercícios. Que a gente só tem mais 5 minutos, né? Então, Tá. Mas o negócio é o seguinte. Depois eu posso te passar esse livro, como tu pode reparar, ele é muito bom, tem um monte de exemplos. Tem 500 páginas, coisa boa demais. Novamente, o que é energia é uma forma de tu interpretar a causa dos movimentos. Então, isso em mente. É certo para isso. A gente já viu isso em força, mas a energia é legal porque a gente não precisa se preocupar com direção e sentido. Muito bem. A primeira energia que a gente estuda é a energia cinética, que está associada com a velocidade, e existe um teorema que relaciona trabalho e energia cinética. Se falarem sobre isso, tem que se lembrar, tá bom?
que o trabalho, que de certa forma é uma energia, é igual à variação da energia cinética de um objeto. Pronto, feito. Aí tu pode lembrar, tem aquela fórmula da força vezes deslocamento, professor? Tem, tudo bem. Aquela fórmula também vale. Mas se tu tá falando de velocidade, ele pediu trabalho, muito provavelmente tu vai ter que utilizar o teorema trabalho-energia cinética, tá? Muito bem. Uhum. Aí beleza, a gente fez uma continha aqui que era simplesmente jogar na fórmula e dizer que era igual ao trabalho. E pronto. Muito bem. Energia potencial tem a ver com a potencialidade de algo começar a se mover. Está relacionado com o trabalho da força gravitacional, no caso da energia potencial gravitacional, o trabalho da força de mola, no caso da força elástica. O trabalho da força elástica. Então, caso falem de força elástica, tu tem que saber também que é kx² sobre 2. A gente não chegou a ver nenhuma dessas, mas não tem nada demais, né? Se tu saber o quanto a mola foi comprimida ou esticada, isso aí vai estar relacionado com a energia. Quanto mais esticada ou comprimida, mais energia, mais o negócio se move. E, finalmente, a conservação da energia, que está associado com o fato de que a energia só se transforma, ela nunca se perde, né? De modo geral, até quando tu teve a dissipação ali, a energia, na verdade, virou calor na roda, alguma coisa do gênero. Assim. A energia ela sempre é transformada. E, de modo geral, quando o problema diz que não tem perdas, então tu pode dizer que a energia é a mesma em qualquer instante do movimento. Por exemplo, essa figura aqui, ó. Tem uma série de posições diferentes da bolinha. Em todas as posições, todas, a energia total é a mesma. Então aqui no solo, a energia total é a mesma que aqui no meio, que aqui no topo, que aqui no meio de novo, que aqui no solo de novo. É sempre a mesma energia. Mas ela vai se transformando. Inicialmente ela é só cinética, porque o cara jogou a bola para cima. Ela vai subindo, uma parte vai virando energia potencial. Chegou na altura máxima, velocidade zero. Tu tem só energia potencial, mas o valor é o mesmo que o valor que estava aqui. Se era 10 joules aqui, é 10 joules aqui também. E assim vai, sacou? Então isso é conservação de energia. E beleza, cara, tem uns outros exemplos aqui. Agora eu acho que tu consegue fazer bastante coisa sozinha, né? Uhum. Acho Beleza. Então tá bom. Eu acho que tá 10. Tu é muito boa em matemática básica mesmo. Só tenta fazer mais desenhos e tenta isolar a letra que o problema está pedindo. Se está pedindo velocidade, primeiro faz a conta com todas as letras, até tu deixar a velocidade sozinha. Daí só depois disso tu joga os valores numéricos, tá bom? Tá bom. Isso aí tu vai evitar 50% dos erros de vírgula, de número, coisas assim. Tenho certeza. Beleza? E faz com calma também, porque eu vi que enquanto tu estava ansioso, tu estava errando. E depois que tu estava calma, tu começou a voar na matéria. Beleza? Então vai na calma, vai na paz do Senhor Jesus na hora da prova que vai dar tudo certo. Quando que é a tua prova mesmo? A minha prova é em dezembro, no comecinho. Tem bastante tempo ainda. Sim, ainda vou marcar mais algumas aulas. Sim, eu gostei. Beleza. Daí nas próximas tu tenta trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Só as mais difíceis. Tá bom. Eu vou Show de até bola. anotar e tal. Beleza, então é isso aí. Belezinha, então é isso aí. Querendo mais aula é só me chamar, beleza? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo dia pra você. Ótimo dia pra você também.